Boa colocação. Seria bem prático e objetivo. Esse tá careca de saber. O pastor não vai ficar calado. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? Conversa desse cara, mano. Em cartório. A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Eu não sabia dessa, não. A ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. Claro, com certeza. A gente quer explicação. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Mas isso não tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. Sim, princípios, por exemplo, nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você. Você da área de matemática? O cara manja até de matemática? Quero saber essa também. Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então, assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Incrível. Incrível. Dá vontade de aceitar Jesus de novo? Exatamente. Então, assim, sua verborragia é muito interessante, muito bonita, só que você não me explicou exatamente. Verborragia eu acho um termo tanto agressivo. Eu estou lhe mostrando aqui argumentos com base nas evidências e na matemática. Sim, claro. Acho que verborragia é uma expressão já de uma agressividade desnecessária. Não foi isso que eu queria dizer. Foi uma expressão, assim, de uma forma, não é radical, mas uma forma... expressiva que você quer me dizer isso. Onde Deus entra nisso tudo? Aí que eu quero chegar. Quando me apresentar essa figura, me apresentar o cristianismo, eu era criança, eu pensei, poxa, mas isso não tem muito fundamento, entende? Aí que eu quero chegar. Mas a sua experiência pessoal... Essa minha expressividade de dialogar com você é essa questão que a gente está aqui, né? Por que essa vertente de que tudo é voltado só para o cristianismo, esse comando, essa liderança no mundo, por que não existem outras possibilidades de nós conversarmos e aquele estilo de vida, aquela outra religião também legal, que a gente pode somar. Vamos conversar. Só porque essa imposição feita pelo cristianismo de que tudo a gente temos que servir, né, a um Deus que nós ateus não acreditamos nisso. E por que a imposição de que não existe um Deus? Porque eu acredito exatamente nisso pelo fato de que... Porque essa imposição tão brutal de que não existe Deus. Eu posso chegar para esse microfone e falar, microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque tá tudo aqui dentro. Tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não preciso olhar para cima e me rebaixar, sendo que eu sou uma entidade, você é uma entidade, todos nós somos uma entidade. Então nós temos poderes superiores e não ficarmos abaixo de alguém que se diz superior, que foi criado. Fique à vontade. Isso é possível fazer, inclusive, no cristianismo. Porque em outros lugares, se o senhor for ter uma visão muito diferente, o senhor vai ser torturado. Isso aí é verdade. Você vê que o pessoal
no carnaval mesmo, zoa de Jesus, faz um monte de coisa e não dá nada, mas vai falar dos muçulmanos, vai fazer, ninguém faz não, moço. Por quê? Porque o cristianismo, a galera é mais pacífica, é mais de boa. O cristianismo me dá essa opção. Não, discordo de você, de repente outras religiões não. Em nenhum momento. São mais amáveis, digamos, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que o senhor não pode fazer isso. Eu defendo que cada um vai viver da forma que entender. O que eu estou dizendo aqui é que há evidências na origem do universo para Deus. Essa é a questão. Que um Deus imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, extremamente poderoso porque criou tudo a partir do nada e ainda digo mais, extremamente inteligente porque alinhou essas 122 características para que a vida fosse possível. Com certeza. Então essa é uma evidência de Deus. Daishonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Não, velho, ele não tá entendendo. O cara usou matemática, usou ciência, usou física, usou espaço pra falar que não tem como todas essas coisas surgir do nada. A vida não tem como. Só que ele não bota na cabeça. Se não tem como, é porque alguém fez. Mais de 120 situações para a vida poder ocorrer. E ele provou pro cara, mas ele não acredita. Por quê? Porque ele não quer acreditar. A mente tá cauterizada. Até agora você não me mostrou nada. Não mostrou como o tanto de forma científica que ele tá tentando explicar pra você. Parece que você tá careca de saber que você não tá dando atenção pro que o cara tá falando. Eu acho que o pastor tá falando é tão profundo e complexo que talvez ele não tá entendendo, ele não quer entender. Mas até tem algumas coisas pra mim que é mais difícil. Mas ele fala totalmente dentro da teologia, da ciência e da história. O que é que a cosmologia, o que é que a cosmologia contemporânea diz? Vou dizer novamente, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, extremamente inteligente, porque alinhou as 122 características. Isso são evidências. Tem um lance interessante assim, Gandhi fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá, até os grandes esportistas, por exemplo, eu adoro o Michael Jordan, pra mim ele é uma entidade. Tem a ver com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, Grand Slam, etc., ganharam vários, elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. Nós tivemos um presidente então, acho que é legal. no Brasil 100 anos antes de Obama, quase, né? 1910, Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil. Os escritores brasileiros, por exemplo, sabe, fazem uma diferença. A gente pode falar sobre isso. Se quiser abandonar a questão do universo, não tem problema. A gente fala sobre outros temas, literatura. Não, é o que eu tô querendo. Literatura, o cara manja de tudo, velho. Quando fazer uma comparação da criação do universo com Deus, eu estou colocando pessoas aqui que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência de Deus, entende? Mas o Michael Jordan, eu acho que ele é uma entidade. Eu acredito no ser humano. Eu não Michael Jordan acha que ele é uma divindade? acredito numa pessoa que fica lá em cima que falaram pra mim que é onipresente, que é sensacional. Fica à vontade, né? A pessoa pode crer Essa é a no nossa que questão. quiser. Eu sou a favor que a pessoa crê no que ela quiser. Mas o que eu tô falando aqui não é nada com base no que eu creio. Eu não usei em nenhum momento aqui. É assim porque eu creio. Vocês viram falando isso? Verdade. É assim porque eu acho. É assim porque eu tive essa experiência. Nenhum momento eu falei isso. Até porque a experiência é importante. Eu estou lhe dando evidências da cosmologia contemporânea. Agora, se eu tenho uma experiência pessoal subjetiva de vida, de crer que Michael Jordan vai virar Deus, não sei o quê, fica à vontade. Serena Williams, inclusive 2 atletas de quem eu gosto muito, embora eu prefira Larry Bird, que Até de atleta o cara entende. conseguia jogar sem pular. Podemos falar sobre basquete daquela época, mas se for falar sobre Cara, o universo com basquete. bases em evidências, não que eu creio, eu não tenho nenhuma crítica à sua crença pessoal. Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de hippie. Toda essa causa é Ele imaterial. pegou umas pedrinhas e jogou no universo e fez Saturno, fez Plutão. Eu falei, puta, não é possível que alguém tá me contando essa história, entende? Isso não tá na Bíblia, né? A Não, pessoa- claro que não. Isso tá nas vozes da minha avó Manuela, que me apresentou Ô, o Dó. catolicismo. Eu falei, não é Mas possível. fez em amor, né? A nossa Interessante. questão aqui é entrar no consenso a partir disso, entende? Não é que a gente esteja inexpressivamente assim atuando contra alguma coisa.
mas a gente quer entender por que existe esse pensamento por parte de vocês. Não é que nós sejamos uma outra classe social mais desenvolvida, menos desenvolvida. Não é que vocês não sejam. Ué, o cara tá falando, tá dando a explicação, o cara tá usando ciência, literatura, falou que até de esporte ele conhece e não entra na cabeça. Porque a mente cauterizada é a mesma coisa de você conversar com um cara que é de um partido tipo direita e esquerda. Você vai mostrar as provas, vai mostrar a evidência, mas dentro dele, ele acredita que aquele partido que ele apoia é correto. Ele pode mostrar o que for, pode sair no jornal o que for. Ele vai acreditar que é correto, a não ser se a pessoa que ele apoia confessar. E mesmo assim ele pode achar que não é verdade. Então a mente cauterizada é um perigo. Mas Isaías 6, a experiência que Isaías teve quando ele viu os céus abertos e viu os serafins e os anjos, aquela experiência mudou a vida dele. Dali pra frente ele teve o seu ministério de profeta disparado. Então muitas pessoas só vai crer quando tiver experiência com Deus. Até porque Isaías já cria antes da experiência, mas a experiência destravou. Então vai ser argumentos bíblicos, vai ser muita oração, a gente orando por essas pessoas. E Deus entra com a experiência. Tem pessoas que vai vir assim, através de experiência. Tomé só creu em Jesus porque viu a mão, o escravo furado. Então vai ter gente que vai querer evidências. E a gente, como cristão, temos que buscar o Senhor, palavra, sinais da parte de Deus, para que todo aquele que ouve o evangelho creia e que também através de sinais eles sejam salvos. Já se inscreveu no canal? Deixa o seu like e comenta abaixo, viu? Pois é. Traz uma cerveja aí, por favor. Agora, dois candidatos a ser Deus, Michael Jordan e Serena Williams, é um dos maiores mesmo, na minha opinião. Incrível, seus lindos. Incrível, incrível, incrível. O cara é brabo. O professor deu uma aula de teologia, de ciência, de literatura. E eu queria ouvir os outros também. Queria ver os outros apanhar também. Porque o cara bateu e bateu com força. Isso nos mostra que nós temos que estudar a palavra. Nós temos que estudar não só a palavra, mas ciência, matemática. Eu não sou muito fã de matemática, não. História. Temos que estar por dentro daquilo que possa vir tentar agredir nossa fé. O pastor lhe deu esbanjou conhecimento, mostrou que ele é um obreiro, de uma certa forma, aprovado pela palavra, que tem que conhecer bem as escrituras. E a gente aprendeu bastante. É que foi como eu falei, da vontade de aceitar Jesus de novo. E nós temos que entender que isso nos alerta. Será que a gente realmente está pronto para um debate? Está pronto para ficar frente a frente com pessoas que não é contra a nossa fé? Nós aprendemos bastante hoje com esse vídeo. E que nós possamos buscar mais e mais. Agora eu queria ver os outros também. Vamos aguardar, porque tem muita gente lá, né? São 25. E teve pessoas que voltou mais de uma vez. E fica aqui o meu gostei. Espero que você curta também esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário abaixo, deixe seu like e fale o que você achou de tudo isso. E se você, igual a mim, entende que nós temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor, das escrituras, da ciência, para nesse tipo de situação a gente não ser envergonhado. Meu nome é Júnior Trindade, pela sua atenção meu muito obrigado. Se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like e comenta abaixo, não se esqueça. Vou deixar mais um vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo vídeo. Sou Júnior Trindade, como eu disse, e essa é minha contribuição.